Bom dia, como vocês estão? Espero que todos bem. Continuando o nosso trilha de aprendizagens, a tarefa está na parte de matemática, nas páginas 103 até 108. Atividade 4, conhecendo registros de tempo. Atividade 4, conhecendo registros de tempo. Nossas atividades diárias são marcadas por intervalo de tempo. A tabela de horários mostra o intervalo de 1 hora entre cada ônibus com destino a Barra Funda. Então vejam, Barra Funda, horários, 8 horas, representados desta maneira. Das 8 horas até as 9, há um intervalo de 1 hora. Das 9 até as 10, mais 1 hora. Das 10 até as 11, mais 1 hora. Observem estas imagens. O que as crianças estão fazendo? Essas ações estão sendo marcadas pelo tempo. Então, observem. Este é o relógio, como todos conhecemos. Vocês já viram em vários lugares, na casa de vocês, na escola, no pulso das pessoas. O relógio pode ser representado de duas formas. Essa é uma delas. Observem, o ponteiro menor, que está apontado para o número 2, indica a hora. Então, o ponteiro pequeno indica a hora. E o ponteiro maior indicará os minutos. Mas, neste caso, os minutos não serão 10, eles serão 50, porque são representados de uma outra maneira. Ponteiro grande que representa os minutos. Então, vejam, 2 horas e 50 minutos. É o que representa este relógio. Hora ou horas. Como nós falamos no slide anterior, a hora é representado pelo ponteiro pequeno. Então, nós veremos o número exato, leremos o número exato. Ele caminha sempre do ponto 0 ou 60 para a direita. Então, ele caminhou do 0 para o 1, ou melhor, do 12 para o 1. Ele caminhou 1 hora. Depois caminha para o 2, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas. Este é o ponteiro pequeno que vai marcando a hora. Em seguida, nós veremos o minuto ou os minutos. Observem o movimento agora. O número 1 representará outro número no relógio. Então, nós partiremos ali dos 60, do 00. Aqui, a Pro esqueceu de colocar o 00. Ele partirá daqui e caminhará para a direita. Observem que as pontinhos pequenininhos é que a minha reta vermelha passou por cima. Então, do 0 para o primeiro, ele caminhou 1, 2, 3, 4, 5. Então, os minutos são marcados de 5 em 5. O número 1 representa 5.
do 60 ou do 00, caminhamos para o 5. 5, 10. Eu poderia continuar aqui, ó. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Mas ao invés de contar de 1 em 1, nós contamos de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Retornando à imagem que nós estávamos observando antes, as crianças levam 1 hora entre acordar e tomar banho. Vejam o movimento que elas fazem. Significa que o relógio está caminhando sempre para a direita. E do acordar a tomar banho, o intervalo de 1 hora. Do banho até a TV, as crianças levaram 30 minutos entre tomar banho e assistir TV, que foi só daqui a aqui. Então, do acordar, escovar os dentes e tomar banho, as crianças levaram 1 hora. Agora, do banho até o próximo movimento, vamos observar apenas a seta vermelha, que vai indicar os minutos. Então, vai partir do ponto 0, que é o 12, e caminhará para a direita. Se estamos olhando a seta vermelha, quando chegar onde ela está apontando, não leremos o número 6, leremos a representação dos minutos. Então, se ele vai caminhar para a direita, 5, 10, 15, 20, 25, 30. As crianças percorreram 30 minutos do banho até assistir TV. Nós podemos dizer 30 minutos, esqueci de pôr a letra S, ou meia hora. Partindo para o exercício. Relacione cada relógio digital ao horário correspondente do relógio analógico. Os relógios digitais são esses que estão do lado esquerdo, representados pelos números, sem ponteiros. E os analógicos são esses que estão do lado direito, que são representados com os ponteiros. Como exemplo, pegaremos a letra B. Aqui no analógico da letra B, ele mostra 04, então são 4 horas. É o ponteiro pequenininho que representa a hora. 4. 1, 2, 3, 4 horas. E depois dos 2 pontos, ele mostra 00, que são 00 minutos. Aqui na direção do 12, que pode representar o 00. Então, 4 horas, porque o ponteiro está no 4, o ponteiro da hora, que é o menor, está no 4, e o ponteiro dos minutos está no 12. São 4 horas exatas. Se esse ponteiro que está representando os minutos caminhasse para o número 1, então seriam 4 horas e 5 minutos. Se caminhasse para o 2, seriam 4 horas e 10 minutos. Se caminhasse para o 3, seriam 4 horas e 15 minutos. Se ele caminhasse
para o 9, seriam 4 horas e 45 minutos. Então, a letra B é representado pelo analógico por este relógio azul, 4 horas, letra B. Observe a letra A, a letra C e a letra D e coloque a letra no relógio correspondente pela cor. Ok. 2. Paula colocou um bolo no forno para assar. Observe que tem um início e tem o término. O início quando o bolo entrou no forno e o término quando o bolo saiu do forno, porque já estava pronto. A pergunta é: em quanto tempo o bolo ficou pronto? Primeiro, nós vamos observar a seta da hora. No início, a seta aponta para o número 8 e no término, ela permanece no número 8, ou estaria entre o 8 e o 9, porque vai caminhando. Significa que não chegou a percorrer 1 hora, porque não chegou no 9. Depois, nós vamos observar a seta dos minutos, que é a maior, e aqui está representado por vermelho. Essa seta dos minutos caminhou para a direita, do 12 até o 6. Então, foram 5, 10, 15, 20, 25, 30. Você pode usar o relógio do lado ou desenhar o relógio no seu caderno, fazer os ponteiros e ir caminhando. Sempre no sentido da direita, no sentido horário. Escreva a resposta aqui. Quanto tempo o bolo ficou pronto? 3. Cláudio saiu de casa às 8 horas e chegou no trabalho às 9h30. Quanto tempo ele levou para chegar no trabalho? 1 hora? 1 hora e 30 minutos? Ou 2 horas e 30 minutos? Você pode fazer o relógio se você quiser, e nesse relógio você ir marcando a hora e o minuto. Então, observe. Ele partiu às 8 horas. Circulei lá às 8 horas. Das 8, ele chegou às 9h30. Então, qual é o que está representando a hora? O 9. Das 8, caminhou até as 9, significa que ele caminhou 1 hora. Agora, eu vou utilizar o ponteiro dos minutos. Das 9, que vai partir aqui, ó, dos 60, até chegar no 30, quantos minutos foram? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, ele caminhou 1 hora e 4. As pessoas estão se exercitando no Parque do Ibirapuera. Considere o tempo de cada atividade física. Então, primeiro vamos observar a Ana Paula. O início do exercício da Ana Paula foi às 8 e o término às 8h30. Agora, vamos para o Ivan. O Ivan iniciou às 7h30 e terminou às 8h30. Depois do Ivan, vamos observar a Carla. A Carla iniciou às 7 e terminou às 8h30. Muito bem. Letra A. Por quanto tempo Ivan se alongou? Letra B. Quem se exercitou por menos tempo? Letra C. Quem praticou atividade física por 1 hora e 30 minutos? Desenhe o relógio no caderno de vocês e podem fazer a contagem. Ou também, se vocês se lembrarem que 1 hora tem 60 minutos,
e a metade de 60 minutos são 30 minutos, você também consegue fazer de cabeça. 5. Considere a rotina das manhãs de João. Às 8 horas, João está acordando. Às 8 horas e 30 minutos, João está escovando os dentes. Às 9 horas, João toma café da manhã. Às 9h30, João troca de roupa. Às 10 horas, João faz exercícios. E às 10h30, João vai brincar. As respostas das perguntas a seguir devem ser em minutos ou horas. Por exemplo, 30 minutos. João leva 30 minutos para fazer tal coisa. Ou 1 hora. João leva 1 hora para fazer tal coisa. Ou 1 hora e 30 minutos. João leva 1 hora e 30 minutos para fazer tal coisa. Letra A. Quanto tempo ele gasta entre levantar da cama e o café da manhã? Da hora que o João levantou até tomar o café da manhã, ele leva 30 minutos? 1 hora? Ou 1 hora e 30 minutos? Letra B. Entre levantar e se exercitar, quanto tempo ele leva? C. Ele brinca quanto tempo depois de escovar os dentes? D. Ele troca de roupa quanto tempo após levantar? E E. Quanto tempo dura a rotina completa de João? Observem, desenhem se precisar, contem, voltem no vídeo, caso vocês tenham alguma dúvida, e respondam. Depois, quando vocês colocarem as respostas de vocês no Google Sala de Aula, tiraremos as nossas dúvidas, combinado? 6. Fabiano viajou de São Paulo para Belo Horizonte e precisou decidir se iria de ônibus ou avião. Se ele vai de ônibus, a partida de São Paulo será às 2 horas e a chegada em Belo Horizonte às 10 horas. De avião, a partida será às 10 e a chegada às 11. Letra A. Quanto tempo dura a viagem de São Paulo a Belo Horizonte de ônibus? Se ele saiu às 2 e chegou às 10, quanto tempo ele levou? B. E se for de avião? C. Se o pneu do ônibus furar e gastar 1 hora para consertar, que hora chegará ao destino? Do tempo que está marcado lá, das 2 às 10, só que o pneu furou, então levou mais 1 hora. Que cálculo eu preciso fazer para descobrir isso? Quanto tempo será que ele levou? Escreve aí a resposta da letra C. Dúvidas? É só chamar lá no Google Sala de Aula. 7. No ponto de ônibus a seguir, estão marcados os horários de partida do ônibus para a Praça da Sé. Vamos ampliar essa placa? Vejam. Praça da Sé. Horários: 7 horas, 9 horas, 11 horas, 13 horas. Letra A. Qual o intervalo de tempo entre o ônibus das 7 e das 9? Das 7 até as 9, quanto tempo precisa se esperar? B. Quantas horas tem entre o primeiro ônibus e o quarto ônibus? O primeiro está às 7, o segundo às 9, o terceiro às 11 e o quarto às 13. Quantas horas tem entre o primeiro e o quarto ônibus? C. Se você chegar às 10 horas e 30 minutos, quanto tempo faltará para o próximo ônibus? Se você chegar neste ponto às 10 horas e 30 minutos, das 10 horas e 30 minutos até chegar o próximo horário, quanto tempo você leva? Você pode usar aquele reloginho que nós desenhamos.
D. Se uma pessoa sai de casa às 8 horas e leva 30 minutos até o ponto de ônibus, em qual horário ela chegará lá no ponto de ônibus? Em qual horário ela pegará este ônibus? Pensem, respondam. Se tiverem dúvida, chamem no Google Sala de Aula. Se não tiverem dúvida, preencham todo o caderno de vocês, fotografem e postem lá no Google Sala de Aula para nós fazermos as verificações juntos e construirmos as nossas hipóteses juntos. Combinados? Até a próxima!